história com o futebol, assim, antes de decidir ser jogadora, lá no início da tua vida mesmo, qual foi o primeiro contato que você teve, que você se lembra, assim, com o futebol? Com futebol, ah, na rua, né? Meu primo, ele sempre jogou, então eu acompanhava minha tia, ia ver alguns jogos dele e jogava muito futebol na rua. E foi um colega do meu pai que me viu jogar, eu jogava em projeto que tinha no bairro, junto com os meninos. Na verdade, eu nem sabia que existia futebol feminino. Na minha vida, eu só pensava que existia seleção, né? Elas se juntavam e jogavam, eu não sabia que existia. E eu fui saber depois de grande já que existia futebol. Então eu nem pensava em jogar, nem pensava nada. Aí meu primeiro contato mesmo com o futebol foi através do meu primo, que jogava em alguns lugares, ia fazer teste e jogar na rua mesmo. E como que foi, assim, essa mudança de eu não nem sei que existe time de futebol feminino e de repente você se torna profissional? Então, aí eu conheci uma colega, uma colega minha, e ela tinha visto, né, que tinha o Campeonato Paulista e passava no Rede Vida, essas coisas. E ela falou pra mim, eu falei: "Não, não existe. Não existe futebol feminino de campo não, menina". Ela: "Você quer apostar comigo que não sei o quê?", porque, tipo assim, eu só jogava na escola também, né, depois de grande eu jogava na escola e era só jogos escolares, então pra mim era aquilo, eu não conhecia, não sabia verdadeiramente que existia futebol feminino em campo, essas coisas, times, nada. E aí ela falou: "Não, vamos apostar que não sei o quê", e eu brigando com ela, falei: "Não existe, não existe". E aí um belo dia estava passando um jogo, né? Que eu lembro, era um time que até a Daniela Alves estava jogando na época. E aí ela falou assim, viu? Falei, aqui ó, tem campeonato, tem time, tudo. E aí eu comecei a acreditar. E aí quando eu comecei a jogar, foi através de um colega do meu pai que me viu jogando, achou que eu jogava bem e arrumou um teste para mim. E aí deu início à minha carreira no futebol. E como você se lembra, assim, qual foram as primeiras sensações? Primeiro do teste, como que foi esse ambiente de teste e essa chance que você nem sabia que existia, mas que de repente chegou na tua vida? Como que foi a sensação de chegar no teste, assim? Na verdade, assim, foi uma sensação boa, mas eu estava super tranquila. Graças a Deus, no meu nesse teste que eu fui, né? Graças a Deus passei. É, eu estava super tranquila, super leve. Cheguei, na verdade, eu e meu pai chegamos atrasado, no treino. O treino já tinha acabado, porque a gente não conhecia o lugar. Foi lá em Paraty, no Rio, né? No time do Rio. E chegamos atrasado e as meninas tinham treinado, aí elas tiveram que treinar de tarde por causa que eu cheguei atrasado. Foi uma história muito, muito engraçada. E aí eu cheguei, fiz o teste, e aí o treinador, né, antes de terminar o treino, tudo, chamou, conversou com meu pai, falou que ia ficar comigo. E aí eu comecei a engrenar aí nessa carreira aí. E o primeiro jogo como profissional, assim, você se lembra da sensação, de como que foi e desse ambiente, assim, você se sentiu acolhida no espaço ou foi aquele negócio de chegar e ficar meio ressabiada? Não, como eu era bem nova, as meninas me acolheram muito bem, elas já eram mais experientes, já tinham passado por clubes, alguma seleção, e elas super me acolheram, então foi bem tranquilo. Como eu disse, foi um clima bem leve. E o meu primeiro jogo foi um pouco intenso, mas foi muito bom. E minha estreia como profissional foi no jogo Paraty e Vasco, já era um jogo bem difícil. No Vasco o Vasco Marinha, era junto com a Marinha, né? Hoje a Marinha é o Flamengo, mas era Vasco na época. E aí eu tava no banco, e aí deu o intervalo do primeiro tempo, eu fui brincar com uma amiga, né, que tava lá comigo, e eu fiquei brincando, eu sempre fui muito de ficar levantando bola, driblando, e aí eu brinquei com essa minha amiga, né? E acabou, as meninas estavam voltando, aí eu brinquei. E aí o treinador, eu quero ver tu fazer isso quando tu entrar. Eu saí correndo e sentei no banco apavorada, apavorada, cheio de medo, larguei a bola na hora. Ele, eu quero ver tu fazer isso quando entrar. E aí começou a tensão, né? Que, tipo assim, eu tinha treinado pouco, poucos dias, tinha acabado de chegar.
né? Mas aí ele, né, com a cara e com a coragem, falou isso pra mim. Depois ele me colocou no jogo e foi um jogo muito bom, foi muito tenso. Mas aí meus primeiros toques na bola eu consegui acertar. E aí nesse jogo eu sofri um pênalti, fui bem no jogo e aí foi bem tranquilo. Mas essa parte foi a mais tensa, né, da parte da estreia. E você repetiu o movimento? Não, não repeti o movimento, mas eu fiz algumas coisas lá, algumas gracinhas, mas não o movimento que eu tinha feito antes. E como que foi, assim, tua trajetória do Paraty até chegar no Grêmio? Como que foi essa história? Então, e aí do Paraty a gente não tinha se classificado, né, para a final do Campeonato Carioca, nem nada. E aí uma amiga minha me levou para jogar o sub-20, que foi no em Vassouras, né? E aí eu joguei sub-20, eu tinha acho que na época 17 anos, se eu não me engano. E aí eu fui jogar o sub-20, aí joguei sub-20, aí não fui dando muita continuidade, eu acho que eu dei uma parada, né? Aí depois fui galgando devagar, e aí eu fui jogar também, na verdade treinar, né, em 2010, isso foi em 2009. Em 2010 eu fui jogar no Angra, mas acabou que a gente nem entrou no campeonato, só fiquei treinando. E aí em 2011, as meninas, né, que eu joguei no Paraty, me levaram, me indicaram, né, na verdade, pro Ferroviária, né? E aí foi um time de São Paulo. E aí eu comecei, né, engrenar, joguei no Ferroviária. E aí depois saí do Ferroviária, 2012 voltei para o Rio, joguei no Angra, o Campeonato Carioca, né? E aí em 2013, eu acho que em 2013 eu não joguei, 2014 também. E aí eu retornei, que engrenei mesmo foi em 2015, que aí eu fui para o Flamengo, não fiz parte da Marinha, mas eu estava no Flamengo, 2015. Metade de 2015, né, a gente foi para integrar um grupo para integrar, porque as meninas iriam viajar, né, e a gente fez alguns amistosos, aí o treinador, que era o Ricardo, na época, pediu para a gente ficar, e aí joguei o Campeonato Brasileiro, né, 2015, participei, e aí em 2016 eu fiquei, né? Não fazendo parte da Marinha ainda, mas joguei Campeonato Brasileiro também, 2016. E aí de 2015 para lá foi uma trajetória longa. É, eu joguei no Crespon, fui jogar a Copa do Brasil pelo Crespon, 2017 Rio Preto, 2018 eu joguei no 3B metade do ano, depois eu fui para Portugal, no Benfica, e assim foi minha trajetória até aqui agora. Olhando assim para essa sua trajetória que você citou, o que é que você sente assim em relação à menina que começou lá naquele dia nervosa? Qual é a tua visão sobre a tua própria história? Hoje a minha visão é muito satisfatória, é uma visão de gratidão, né? Que de fato eu consegui engrenar. Como eu vim falando, meio que oscilou um pouco, né? Joguei na Ferroviária, num grande clube, num clube muito conhecido em 2011, e depois eu dei uma baixada muito grande. Então, eu fiquei um tempo assim, não parada, mas não sendo vista, não jogando, né, os campeonatos aí que são mais, né, potentes, que é o brasileiro e outros campeonatos, né? Então, assim, oscilando muito. Então, foi muito duvidoso para mim, né, a minha carreira no futebol. Mas hoje é meu ver, a minha visão é de gratidão e muito satisfatória de, poxa, eu consegui, e hoje, graças a Deus, eu consegui, né, alcançar algumas coisas, né, alguns lugares, né, pisei em lugares que eu achei que nunca pisaria, mas graças a Deus deu tudo certo. Como que foi ou está sendo a tua adaptação aí no Grêmio e a estar numa região diferente do Brasil? Você já passou por regiões diferentes do Brasil. Como que é para você essa mudança cultural também de local e tal? Assim, hoje eu vejo que é um costume, né, às vezes, né, tem meninas que já saíram mais cedo que eu, E mas a gente vai acostumando, né? A gente tá num estado, daqui a pouco a gente está em outro até país,
E a gente vai se adaptando e geralmente, né, graças a Deus, em todos os clubes que eu passei, as pessoas sempre me acolheram muito bem. Então minha adaptação ela facilita bastante, né? Algumas eu joguei com acho que umas duas meninas daqui, então a adaptação ela vai sendo mais tranquila. Na verdade, quando o ambiente é um pouco, né, tranquilo e as pessoas são bem acolhedoras, assim, você consegue se adaptar melhor, né? E às vezes a gente chega um pouquinho tímida, bem calada, e depois a gente conhece e aí tudo engrena, tudo vai dando continuidade. Você falou sobre a sua estreia no Brasil, mas qual que foi a estreia mais nervosa, digamos assim? Brasil ou Portugal? Como que foi a estreia lá no Benfica? Eu acredito que, acho que toda estreia, eu acho que em campeonatos, quando vai dar início, a gente sente aquele frio na barriga, né? Porque é uma sensação boa. Cara, tô jogando um campeonato, tô numa competição, e sempre é uma sensação boa. Então, quando, assim, eu não consigo te dizer que, no Brasil foi mais intenso, em Portugal foi mais intenso. Sempre é uma experiência diferente. Cara, tô fora do meu país e, pô, é muito bom estar estreando. Então, a sensação é de alegria sempre. Então, uma estreia, seja fora do Brasil ou dentro do Brasil, ou em qualquer outro lugar que a gente vai fazer algo novo, sempre é uma sensação de alegria, é um pouco tensa, né? Pelo menos para mim, não assim, não tensa de nervoso, mas tensa aquela sensação boa, sabe? De, nossa, vou estrear, vou fazer alguma coisa diferente, ou vou começar num clube diferente, vou dar início a uma trajetória em um lugar diferente. Então, assim, sempre é uma sensação muito boa. Você viu alguma diferença assim de tratamento em relação ao futebol feminino? A gente tem uma discussão muito grande como o futebol feminino é tratado no Brasil. Entre Brasil e Portugal, você sentiu alguma diferença nesse sentido? Ou para você seguir o meio que mesmo ritmo? Assim, quando eu cheguei no Benfica e a gente foi o primeiro plantel, né, como eles falam, mas é a primeira equipe de futebol feminino do Benfica, eles foram bem estruturados, muito bem estruturado. E o futebol de Portugal, quando a gente chegou lá, também não era tão elevado. Hoje está sendo mais elevado, mais visto, né? E também tinha essa coisa dessa dificuldade do futebol feminino lá. A gente conversou com algumas meninas, perguntamos como era lá, e elas falaram que tinha dificuldade, tinha meninas, né, que jogou em clubes que trabalhava, como era no Brasil. Hoje a gente consegue viver o futebol, mas antes a gente não conseguia, sempre, né, pendia alguma coisa. E lá em Portugal, algumas meninas, né, quando a gente chegou lá, a gente conseguia viver, e algumas meninas sim, mas elas passaram a mesma dificuldade que a gente. Então não tinha tanta diferença assim para o Brasil, pelo menos em Portugal. Em outros países, acredito que possa ter. Você já jogou em grandes times, como você disse, você está num grande time. Você considera que já teve o auge da tua carreira, que teve um ponto alto, ou ainda você quer alçar voos mais altos ainda? Com certeza alcançar voos mais altos. Mas assim, eu considero 2017 o ponto auge da minha carreira, porque foi quando eu comecei a ser vista. E 2017 foi aonde que o clube, o Rio Preto, né, onde eu joguei Campeonato Brasileiro, Paulista, e pronto, eu tive muita oportunidade de jogar, eu joguei bastante, joguei o ano inteiro. Então foi o ano que eu fui mais vista e abriram portas para mim. Então, assim, até hoje o Rio Preto foi o auge assim, que abriu um leque, que abriu as portas assim para mim dentro do futebol feminino. E pronto, é isso. De volta à terrinha, me fale como que foi tua experiência em Portugal no extracampo, porque a gente costuma falar bastante do jogador que vai para fora, que vai para outro time, e a gente foca ali em como que está a vida dele dentro de campo, mas existe uma pessoa, né, por trás do jogador ou da jogadora de futebol. Como que foi para você essa adaptação em outro país e esse viver no outro país no momento que você não estava dentro do Benfica? Sim, foi muito tranquilo, porque, né, a gente, né, a mesma língua, assim, algumas coisas diferentes, sotaque diferente, mas a mesma língua. Então, a adaptação, ela foi muito, super tranquila, por encontrar também muitos brasileiros dentro de Portugal, né, e algumas pessoas também de fora que a gente foi fazendo amizade, né, que a gente conhece,
né? Então, para mim, assim, em Portugal, né, foi um país muito tranquilo, né, para mim, porque como a gente consegue falar a mesma língua, então a adaptação ela é bem mais tranquila, a gente consegue se comunicar com pessoas, a gente consegue ir em lugares, né? E pronto, para mim foi bem tranquila, não foi tão, né, quanto se fosse em outro país. Do ano passado para cá, desde que a pandemia começou, principalmente, teve muitos debates sobre racismo no futebol e sobre o papel do jogador, da jogadora negra e sobre posicionamento, principalmente, uma cobrança muito grande da mídia e até de uma mídia branca, que cobra o posicionamento dos jogadores e das jogadoras negras. Como que você vê esses debates e como que você acompanha esse tipo de discussão? Você acha que vocês, jogadoras, têm alguma obrigação nesse sentido de, eu tenho que me manifestar de alguma forma? Eu acho bem interessante, mas na verdade eu não me posiciono tanto nessa questão, mas eu acho interessante pessoas que se posicionam, porque isso é muito importante, né? Devido o que muitas pessoas passam, né? Que a gente passa em alguns lugares, né? Com pessoas nessa situação. E eu não acho que seja uma obrigação. Eu acho que se eu quiser me posicionar, eu me posiciono. Se eu não quiser também, para que eu não entre ou não fale alguma besteira, porque tem gente que se posiciona e fala muita besteira. Então, se eu não entendo do assunto, se eu não vou, né, mais profundo, ou se eu não vivo isso, então eu não preciso, né, me manifestar de uma maneira, mas eu acho muito legal. Não acho que seja uma obrigação, mas eu acho muito interessante pessoas que se posicionem em relação a isso. Causa algum estranhamento, não estranhamento, mas digamos que você costuma perceber a falta de pessoas negras ocupando outros cargos também, que não seja como jogadora, mas até na estrutura dos clubes e na mídia esportiva, é uma coisa que já te chamou a atenção ou você nunca parou para pensar sobre isso? Na verdade, eu acredito que hoje em dia, em muitos lugares, o negro ele está tendo bastante oportunidade. Tanto mulheres quanto homens, eles estão, né, conseguindo ter essa porta aberta, né, devido também tanta manifestação, devido também, né, às outras coisas. Mas, na verdade, eu nunca tinha reparado, mas já tinha ouvido alguma coisa. Mas eu nunca, na verdade, eu nunca entrei no assunto, nunca procurei saber sobre o assunto. Na verdade, assim, a fundo, como algumas pessoas, né, entram para saber mesmo do assunto. Mas hoje eu vejo que a gente, né, tem ocupado bastante espaço, bastante posições assim, e pronto, é isso. Sim. Ainda nesse assunto, para a gente finalizar assim, o tema, você sentiu alguma diferença no tratamento sobre isso, Brasil-Portugal, ou não foi uma coisa que na época você parou para pensar ou que teve acesso? Não houve diferença e também eu não parei para pensar e também não tive acesso a isso. E como eu disse, eu nunca procurei me afundar nisso e me aprofundar, na verdade, nisso e nunca parei assim para me inteirar assim sobre isso. E pronto, não vi que teve diferença nessa questão. O futebol feminino ele tem sido mais comentado nos últimos meses, anos. Começou a ter mais transmissão esse ano, mais pessoas tendo acesso e assistindo os campeonatos. Você acha que a gente tem uma boa evolução até aqui? Ou ainda precisa muito para que as meninas saibam que existem os times femininos e que comecem a sonhar a fazer parte desses times também? Bom, eu acho que teve muita evolução, muita evolução mesmo, né? Como eu disse, né, hoje, né, a gente vê que a gente consegue viver o futebol, né? Não com tantas coisas, mas a gente consegue viver o futebol, né? Mas muitas coisas precisam ser melhoradas, mas o Brasil ele evoluiu muito, o futebol feminino, né, tem evoluído muito, né, por muita luta, muita dedicação também pelo trabalho, pela evolução. Eu acredito que o conjunto, né, de mulheres que estão se formando e as já formadas que, né, lá atrás lutaram por isso, lá atrás, né, buscaram isso, hoje está trazendo essa essência para as meninas mais novas e aí está implantando algo mais profissional. E aí essa evolução também vem muito disso, entendeu? Não só
né, fora, mas as atletas têm mostrado, né, o quanto são capazes de fazer um futebol bonito, tanto quanto o masculino. E aí isso, né, trouxe evolução, trouxe, né, o querer também da mídia, né, mostrar, trazer mais visibilidade para o futebol feminino. Mas acredito que precisa melhorar muita coisa, mas a gente deu um salto muito grande. Para a gente finalizar, qual é a lembrança mais feliz que você tem assim, com o futebol? Qual o momento que você, quando eu falo lembrança feliz, você já veio na tua cabeça? Ah, lembrança feliz são as conquistas, né, do futebol, os campeonatos alcançados, né, títulos, né, que já consegui na minha carreira. Então, assim, momentos, se a gente for agregar, assim, eu tô num momento feliz porque, assim, eu consegui chegar, eu consegui viver disso, eu tô vivendo isso ainda. Então, para mim é um momento feliz, sabe? De poder falar, caramba, eu consegui, lutei, consegui, almejei na minha trajetória toda, oscilando, né? Momentos que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir, acha que não vai dar certo, e aí a gente chega e consegue, né? Uma visibilidade, a gente consegue, né? Alcançar, né? Situações, títulos, muitas coisas. Então, para mim é um momento feliz ainda estar vivendo no futebol, viver do futebol e ainda poder, né? Trabalhar dentro dele. Então, o futebol para mim é alegria. E estou num momento feliz. E ainda nesse sentido, jornalista adora para finalizar e continua, né? Mas tudo bem. É, teve algum momento que você falou assim, cheguei, agora eu sou profissional mesmo e tá, eu vou. Teve algum momento, ou mesmo antes de e aí pode ter oscilado depois, mas teve aquele momento que você falou, pronto, agora eu vou fazer isso até aposentar no futebol? Em 2017, quando as portas se abriram, não, agora deu certo, agora foi. 2017 foi o ponto que, que a chavinha virou, parece que a gente conseguiu ligar o carro, né? A gente ligou o carro ali e aí foi engrenando de 2017 para cá, não teve mais oscilação na minha carreira e eu consegui aí fazer uma trajetória boa até aqui. Maiara, é um prazer imenso receber você aqui em Anegando Futebol Brasileiro. A gente tem muito essa vontade de ter vários participantes de vários lugares do Brasil e que jogaram em lugares diferentes também para passar essa experiência e como é essa visão como mulher negra, que é tão diferente. Cada pessoa vai contar a história de uma forma completamente diferente do futebol. Então, eu fico muito feliz com a tua participação. Obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade. Eu sempre digo nas entrevistas, e isso é uma realidade que a gente vive. Toda vez que alguém convida a gente para participar de alguma coisa, é uma porta aberta, né, algo que vai ser passado, é a história de alguém contada, é alguém que viveu experiências e pessoas acreditarem que é possível, né, viver isso, é possível acreditar que dá para, né, continuar numa trajetória. Então, é uma porta aberta para a gente estar podendo participar de cada momento desse. Então, eu agradeço e obrigada aí pelo convite. E dentro desse assunto, eu vou, para você encerrar, o que você diria para uma menina que pensa em jogar futebol, que talvez esteja no interior de algum estado, como você estava, e que parece que não existe essa possibilidade? O que você diria para ela? O que eu diria? Que, primeiramente, acreditar e ter fé que vai dar certo, né? A gente vê aí a evolução de como as portas estão abertas, então eu digo que para acreditar sempre, trabalhar, plantar, a gente precisa plantar. Eu digo isso porque eu vivi isso, né? Momentos oscilantes, eu treinava sozinha, ninguém estava lá vendo, mas eu estava treinando. Então, eu creio muito nisso, que a gente tem que semear. Então, trabalhe se ninguém estiver vendo, plante, né? Porque eu tenho certeza que um dia a porta vai se abrir e você vai estar preparada. E aí, quando você estiver preparada, e aí tudo acontece, né? Deus faz acontecer. E é isso, acredita sempre e trabalhe sempre. Obrigadão, mais sucesso ainda para você. Amém. Obrigada, eu que agradeço.
Poderia ser eu. 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 Poderia ser eu.